Oi, sexto ano, querido, tudo bom com vocês? Vamos corrigir nesse vídeo a meta 5 de língua portuguesa, que são as páginas 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A página que ficou de produção de texto, vocês têm que me enviar pelo mural do aluno. Se você não conseguir tirar foto, digita lá no mural do aluno, tá bom? Aquela página para mim. Agora, eu preciso falar uma coisa com vocês bem séria antes de começar a correção. Presta bastante atenção em mim, tá bom? Então, aqui, eu abri no mural para falar para vocês que quando vocês forem me deixar recado, deixa o recado embaixo da minha postagem. Tá vendo aqui essa caixinha? Ó, vocês têm que clicar nessa caixinha, vir em comentários e digitar aqui o recado. Oi, prof. Ou estou com dúvidas. Estou com dúvidas. Sabe por quê? E daí você clica em adicionar e o comentário vai para mim. Sabe por que a prof está falando isso? Porque tem vários amiguinhos de vocês, vários colegas, que eles se perdem no meio do monte de recado que fica aqui. Se você manda um recado para mim só nessa caixinha, você colabora com seus colegas para que eles não se percam no meio das postagens. Tranquilo? Agora que nós combinamos isso, voltei aqui para a nossa correção da meta 5. Então, a produção de texto vocês vão deixar para mim lá no mural, daquele jeito que a gente acabou de combinar, tá bom? Questão número 1. Que objeto o menino maluquinho usa na cabeça? Uma panela. Questão número... Quer dizer, continua 1, né? Não é 2. Que relação há entre o uso desse objeto e o seu apelido de maluquinho? Gente, espera-se que o menino normal use o que na cabeça? Um boné, um gorro, um chapéu, certo? Por isso, quando uma criança usa uma panela, isso é inusitado, é um uso maluco. Número 2. Para que a história narrada em uma tirinha tenha sentido, é preciso ler os quadrinhos em determinada ordem. Qual deve ser a ordem de leitura da tirinha lida? Gente, na horizontal, da esquerda para direita, tá? Tranquilinho? Essa tirinha apresenta somente imagens ou imagens e palavras? Ela apresenta imagens e palavras. Então, a ordem, ó, da esquerda começa aqui para a direita. Ela apresenta imagens e apresenta palavras. Tranquilo? Então, vamos lá. Quais tipos de balão foram empregados na tirinha? Balão de fala e balão de pensamento. No segundo quadrinho, o balão de pensamento do menino maluquinho indica que ele teve uma ideia. Que imagem poderia substituir o pensamento desse balão sem perder esse sentido? Contorne-a. E é essa imagem aqui, certo? Porque esta imagem é a que pode representar. Gente, o ponto de interrogação me indica dúvida, certo? O balão com a lâmpada, tive uma ideia. E com a nota musical, significa que você está cantando, que você está assobiando. Tranquilinho, pessoal? Próxima, relacione cada uma das imagens abaixo a característica que descreve melhor como o menino maluquinho está se sentindo. Bom, aqui no primeiro ele diz, não existe o verbo acreditar, não existe a palavra inacreditável, então, tá? Letra B, empolgado. Ele tá aqui empolgado? Não. Ele tá decepcionado? Não. A letra A, ele tá pensativo. A letra B, por que não existe o verbo inacreditar? E agora ele tá empolgado. Letra C, inacredito. E ele tá decepcionado. Então, a sequência ficou B, C, A. Belezinha, pessoal? 7. Releia o trecho a seguir. Não existe o verbo acreditar, não existe a palavra inacreditável. O emprego da palavra em destaque indica que o personagem não tem dúvida em relação à existência das palavras acreditar e inacreditável. E sim, que ele está refletindo sobre elas, certo? Se a palavra não fosse excluída, o sentido da fala seria alterado? Por quê? Gente, sim, se excluísse a palavra não, o sentido seria alterado, porque mostraria que o personagem tem dúvidas. Portanto, ele estaria questionando se essas palavras realmente existem.
8. O verbo acreditar significa confiar, aceitar. De que forma o acréscimo do termo in modifica essa palavra? O termo in, você tem que pensar que ele indica negação, certo? Ou seja, ele muda o sentido do verbo, expressando dúvida ou falta de credibilidade. Veja quando a gente fala inegável, né? Que não se pode negar. Então, na verdade, essa palavra a professora não escolheu muito bem. O inegável não vai funcionar bem. Invariável, que não varia, certo? Questão 9. Que expressão poderia substituir a fala de Bocão sem alteração de sentido? Não acredito. Essa é a expressão, tá, gente? Não é que eu não acredito. Assinale as alternativas com as palavras que admitem o acréscimo do termo in para formar novas palavras. Bom, felicidade, infelicidade, marca. Lealdade, inlealdade existe? Não, não marca. Obrigado, existe inobrigado? Não, não marca. Diferença tem indiferença? Tem. Quieto tem inquieto? Tem. Substituível tem insubstituível? Tem. Então, você vai marcar felicidade, diferença e substituível. Questão 11. Com que função os pontos de interrogação e de exclamação e as reticências foram empregados no balão de pensamento ao lado? E aí, pessoal, a gente tem que perceber que os pontos de interrogação e de exclamação indicam que, além de expressar uma interrogação, a frase está demonstrando surpresa. Já quando eu coloco reticências, indica que é uma continuação do pensamento do menino, que será apresentado no quadrinho seguinte. Ou seja, ele vai apresentar a sua ideia de criar um novo verbo. Número 12. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal de uma tirinha. O objetivo principal é entreter e divertir o leitor por meio de uma sequência de quadros que podem apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito. Número 13. Em qual quadrinho dessa tirinha é possível identificar a marca de humor, que é característica desse gênero? Explique a sua resposta. Gente, vai ter que ser no último quadrinho, porque tem a quebra da nossa expectativa nesse último quadrinho. O menino maluquinho, ele fica decepcionado depois que ele diz para o seu amigo Bocão que inventou um verbo novo. Por quê? O amigo dele, Bocão, responde com o mesmo verbo que o menino maluquinho acreditava que ele tinha acabado de criar. Então, tem uma quebra ali de expectativa, certo? Qual é o público-alvo dessa tirinha? Público geral, mas a gente sabe, a gente já discutiu isso em sala, quando tem esse tipo de pergunta, que mesmo a gente falando que é público em geral, é o público em geral que gosta de ler, que gosta de tirinha, certo? 15. Onde a tirinha lida foi publicada originalmente? No livro O Menino Maluquinho, As Melhores Tiras 1, certo? Pessoal, por que eu sei disso? Vou voltar lá para cima. Normalmente, nos textos de apostilas, de concurso, ele nos traz referência. Então, a gente tem que buscar, olhar essas referências de onde é a publicação. A referência é isso aqui, ó, tá vendo? Que aparece aqui embaixo. Então, aparece o nome do livro, editora, o ano de publicação, a página, então, quem escreveu. Então, sempre olhar a referência do texto é bem importante, ok? Agora, vamos voltar lá, tudo isso. Vocês viram o cachecol da prof do Harry Potter? Quem gostou? Quem que achou legal? Quem tem também coisa do Harry Potter para me mostrar? Quero ver, tô com saudade de vocês, quero ver o que vocês estão fazendo. Me conta lá, o que vocês têm do Harry Potter. Eu só tenho o cachecol. Eu quero uma varinha agora do Harry Potter. Pronto, chegamos de volta. Onde mais podemos encontrar tirinhas? Revista, gibi, jornal, site e blog da internet. Tranquilo? São os lugares, normalmente, em que as tirinhas são publicadas. E aí, a gente acabou de corrigir a página 15, a próxima página, 17, vai falar aqui de linguagem verbal e não verbal. Não, 16, professora, opa. Então, vamos lá. Página 16, tem esse cartoon aqui abaixo, e ele vai te perguntar. Os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio do humor. Qual a crítica desse cartoon? Gente, o cartoon faz uma crítica ao quê?
A poluição dos rios. Por que poluição? Por conta dos esgotos, que joga todo o lixo lá no rio. Tranquilo? Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Gente, ele tem palavra? Não. Ele é linguagem mista? Não. Ele é formado só por imagens. Agora leia o poema a seguir. E eu devo estar na página, deixa eu ver aqui embaixo. Página 17. Tá terminando, gente. A vida. Na água do rio que procura o mar, no mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que aos ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar, no astro maior, na mais humilde planta, na voz do vento, no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular, a vida universal palpita e canta. Vive até no seu sono a pedra bruta, tudo vive. E alta noite, na mudez de tudo, essa harmonia que se escuta, correndo os ares, na amplidão perdida, essa música doce é a voz, talvez, da alma de tudo, celebrando a vida. Bonitinho o poema, né? Vamos combinar assim? Quem o pai e a mãe deixar, grava para a prof e mostra o vídeo declamando poema. Conversa com o pai e com a mãe, se o pai e a mãe deixar, você me mostra um vídeo seu declamando esse poema. Mas só se o papai e a mãe deixar, hein, gente? Se o pai e a mãe não deixar, negativo. Letra A. Quem o pai e a mãe não deixar, depois faz na sala, quando as aulas voltarem. Declama o poema para mim lá na sala. Tá bom? Vamos lá, então. Que sensações a leitura desse poema despertou em você? Resposta pessoal, mas eu não quero que esteja escrito resposta pessoal lá, certo? Para mim, me deu uma alegria, assim, sabe? Me deu vontade de escutar vocês declamando o poema para mim. Mas você vai colocar a tua resposta. Do que o poema se trata? O poema trata da vida e as diferentes formas que a vida tem. Assinale a alternativa correta a respeito do poema. Ele é formado só por palavras, não tem desenho, não tem imagem. Seria possível empregar somente imagem em vez de palavras nesse poema? Por quê? Gente, nesse poema não, porque a matéria-prima do poema é palavra. Para fazer poema eu preciso de palavra. Tudo bem que quando você chegar lá no seu terceiro ano, você vai escutar uma coisa que se chama poema concreto e daí as coisinhas mudam. Mas assim, primordialmente, poemas são feitos de palavras. Poema é um gênero que trabalha com essas palavras de um modo especial. Que modo especial é esse? Por meio das rimas. Por exemplo, o amor é uma flor. Deixa eu ver outra. Meu pé tem chulé. Nossa, que rima horrível, né? Mas rima. Poema tem rima. Poema tem figura de linguagem. Por isso, não é possível construir um poema nesse caso, substituindo tudo isso por uma imagem. Tranquilo? Eu posso ter, como eu disse para vocês, poemas lá para frente, concretismo, terceiro ano do ensino médio, que tem imagem também. Mas primordialmente, poema surge com as palavras. Na verdade, ele surge cantado, né, com as cantigas e as palavras. Agora, leia a capa do livro do qual foi extraído o poema que você leu na atividade 2, que é o livro Poesias Infantis, do Olavo Bilac. Observando essa capa, é possível saber qual é o conteúdo do livro? Comente. Gente, é possível saber que se trata de um livro de poesia infantil, pois essa informação está no título, está escrito, né? A função, letra B, de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre a sua função? Explique. E aí, pessoal, vai depender muito do seu gosto por leitura e por poesia. Para mim, a capa desperta muito isso. Eu gosto muito do Olavo Bilac. Eu sei que ele é um ótimo escritor. Mas aí você vai escrever a sua resposta, a resposta pessoal. Não é para estar escrito resposta pessoal. Você vai elaborar a sua. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. Ela é formada por palavras e imagens. Por quê? Está escrito poesia infantis de Olavo Bilac e tem aqui a foto do senhor, a borboleta, o menino, o boi, o cachorro, um outro menino de ponta cabeça, as flores. Então, tem palavra e tem imagem. Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? Gente, eu acredito que não, tá? E por quê? Você pode achar que sim, e se você colocou que sim, eu vou aceitar a tua resposta. Mas eu acho que não, porque além do título do livro que está apresentando ali, é o nome da autora, a editora que publicou, essas informações são importantes. Mas a imagem
ela deixa a capa mais interessante, porque você olha um livro desse e fala, meu Deus, vai ter uma poesia falando de boi, uma poesia falando de cachorro. Eu acredito que é a junção dos dois que torna tudo mais interessante. Aí aqui tem um quadrinho explicativo sobre linguagem verbal, não verbal e mista, que é o vídeo lá da Meta 5 que eu pus para vocês. Observe as placas a seguir. Qual é a linguagem dessas placas? Linguagem verbal e linguagem não verbal, perdão. Por que não verbal? Porque nenhuma tem palavra, só imagem. Por que é utilizada essa linguagem nas placas? Gente, é utilizada linguagem não verbal para ser mais ágil a leitura das placas e porque alguns símbolos são universais. Dessa forma, todas as pessoas podem compreender. Agora, imagina você estar lá dirigindo, aí você tem que ler o que está escrito na placa, assim, proibido, vamos ver aqui uma delas. Travessia de pedestres, faixa de pedestres. Você tem que ler, demora muito. A imagem fica mais rápido. Leia a tirinha a seguir, pesado e moído, para você. Quanta gentileza, lembrou que estamos na primavera. Para você regar e adubar amanhã, amanhã pego de volta. Qual linguagem foi empregada nessa tirinha? Linguagem mista, verbal e não verbal. De que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor? Sempre o riso, ele vai ser buscado, ele vai ser posto por meio da quebra de expectativa entre o segundo e o terceiro quadro, ou entre o primeiro e o último quadro. Nesse caso, é quando um dos personagens pensa que ganhou uma flor de presente, ele fica tudo, ai, ganhei uma flor, mas o outro apenas deu a flor para que ele fosse regado e adubado, ou seja, o outro não deu a flor para ele de presente, deu para ele cuidar. E é essa quebra de expectativa que está mostrando. Se o texto verbal fosse excluído da tirinha e mantido somente o texto não verbal, seria possível compreendê-la? Explique. Gente, nesse caso, não. Por quê? O sentido seria alterado. Pois nessa tirinha, o texto verbal, ele está fazendo a função de complementar o não verbal. É preciso ler as falas dos personagens para entender a história. Gente, foi muito bom fazer esse vídeo para vocês. Beijo grande e até o vídeo da Meta 6. Tchau, tchau.